Oi! Ai, eu falo pra caramba. Deixa eu ver o que mais. Oi, gente. Meu nome é Julia, eu tenho 21 anos e eu acabei de me formar em jornalismo. Eu tô fazendo esse vídeo pra dividir um pouquinho com vocês como que foi a experiência de fazer o meu TCC. Então, se você quer acompanhar, saber como é que foi, saber quais foram as maiores dificuldades e também garantir algumas dicas na hora de fazer o seu, é só passar o café e vir comigo. Então, desde quando eu sabia que eu tinha que fazer um TCC, que eu tinha que fazer um trabalho, assim, bem importante no final da faculdade, eu já sabia que eu queria fazer um documentário. Eu não tinha ideia de como eu ia fazer, ainda não tinha ideia do tema, mas eu sabia que eu queria fazer um documentário. Primeiro, pela facilidade de propagar esse tipo de documento, né? É muito mais fácil você chegar pra uma pessoa e falar: olha aqui meu documentário, tal, meu TCC. E a pessoa ir ali, mesmo que pulando, ver o seu trabalho, do que você pegar uma monografia, né, toda escrita e falar: então, toma aqui meu trabalho. Ela não vai ler, né? Mas, de qualquer forma, também pela facilidade e pela identificação com esse tipo de conteúdo. Durante a faculdade toda, eu fiz vários trabalhos com câmera, com vídeo. Eu cheguei a gravar alguns vídeos, eu vou botar eles aqui nesse canal, que eu tava postando em outro, então eu vou deixar tudo concentrado num lugar só, né? Eu tinha já gravado alguns vídeos aqui, alguns vídeos ali, então eu realmente sabia que aquilo ia dar certo comigo. Eu queria esse tipo de conteúdo, esse tipo de formato. Lá pro 5º, 6º período eu comecei a falar, que eu queria falar sobre tragédia. Quero fazer um TCC sobre tragédia, quero fazer um TCC sobre tragédia. Assim, é um tema bem tranquilo, né? I'll have to ask my accountant about that. Bem de boa, mas porque sempre foi algo que me fascinou demais, porque acontecia uma tragédia e eu ficava tipo, meu Deus do céu, deixa eu ver aqui, quantos mortos, quem morreu, o que aconteceu? Eu sempre fui uma pessoa muito, muito curiosa. Eu nunca consegui receber uma informação e falar: ok, tchau, tchau. Não, é sempre quem te falou, quantos, de onde veio essa informação? E o fundo disso? E aí, o objetivo? Como é que é? Eu sempre fui muito assim. Então, quando o tema é tragédia, isso sempre me despertou o olhar, né? Mas eu ainda não sabia como que eu iria desenrolar, de tragédia que eu iria falar, como que isso ia acontecer. Então, assim, eu abri um box de perguntas no meu Instagram, se você ainda não me acompanha, é Julia Correia. E também tem o Instagram do blog, que é Café com Julia. Eu abri uma caixa de perguntas no meu Instagram e aí eu pedi pra vocês enviarem algumas dúvidas que vocês tinham a respeito do tema TCC. Eu tive umas 3 pessoas que falaram a mesma coisa. Como que eu vou escolher o meu tema? Gente, por mais idiota e clichê que pareça, o tema te escolhe. Ou então, você já tem o seu tema definido, mas você ainda não sabe que aquilo vai ser o seu tema. Tragédia, assim, foi um assunto muito chocante pra mim, algo que eu sempre gostava de pesquisar, de saber o enredo da história, mas eu ainda não sabia o que eu ia fazer com aquilo. Desde o começo eu sabia que ia ser tragédia, eu não poderia falar sobre outro tema. Mas conforme foi chegando perto, eu não posso mentir, eu fui ficando um pouco mais apreensiva. Tipo assim, cara, como que eu vou fazer isso? Sozinha. Você pode fazer em grupo, né? Mas eu queria fazer sozinha porque eu não queria abrir mão desse tema. E porque fazer trabalho em grupo é um pouco complicado, né? Vocês sabem disso. Vocês sabem disso, né? O pau quebrando, eita boa! Liga na baixa, vai! E aí eu pensei, tipo, não, vou fazer sozinha, vou dar um jeito aqui e vou ver como é que eu vou fazer. Mas o tema te encontra, relaxa aí que você já deve saber o seu tema. É porque aquilo, primeiro, o formato. Exemplo, eu faço comunicação, faço jornalismo. Se eu nunca trabalhei com rádio a faculdade toda, por que eu vou fazer um programa de rádio no meu TCC? Não tem nexo, né? E a mesma questão, o meu formato que foi vídeo, foi um documentário. Eu trabalhei com esse tipo de formato a faculdade inteira. Então, por isso que fez total sentido eu fazer um documentário agora. É muito clichê falar: escolhe um tema que você gosta de falar, que você gosta de estudar sobre, porque você vai enjoar disso. Você vai ficar cansado de falar sobre isso, né? De pesquisar, enfim, para poder fazer o TCC. E isso é muito real. Você não vai pegar um tema que você tem pouca afinidade, que você não queria muito e tal, mas vai botar lá só pra fazer logo esse TCC. Não faça isso. TCC já é um tipo de trabalho muito difícil. Quando a minha banca foi marcada, eu tinha um grupo no WhatsApp com a minha orientadora,
e os orientandos dela. E aí ela chegou dizendo, gente, banca marcada e tal. Aí todo mundo ficou apreensivaço, sabe? Todo mundo ficou tipo, caraca, que tenso e tal, tá chegando a hora mesmo. E ela falou algo que mexeu muito comigo, que tem um fundo de verdade muito grande, que foi, gente, vocês não têm que ficar nervosos ou então tristes. Esse é um momento muito importante, esse é um momento muito feliz, porque muita gente não consegue chegar até aqui. E isso é muito real, porque no momento que marca a sua ban, gente, é porque acabou, é porque deu certo, é porque você conseguiu. O seu orientador não vai marcar a sua defesa se você tá faltando entregar muita coisa, se você não conseguiu terminar o seu trabalho, ele não vai fazer isso. Então, assim, tem muita gente que desiste durante o processo, porque é um trabalho muito longo, é um trabalho muito difícil. Não é essa questão de, é algo que você aprendeu durante a faculdade toda, né? Por aí não. Até porque depende do tema que você escolheu, né? Mas é muito complicado, porque tem um peso muito grande. É a partir desse trabalho que você está iniciando sua carreira científica. É esse trabalho que quando você estiver lá na frente, numa pós, num mestrado, num doutorado, você vai usar de portfólio. É esse trabalho que antes disso você também vai usar de portfólio. Você vai dizer, olha aqui, esse foi o meu trabalho de conclusão da faculdade. Então, assim, independente do seu curso, independente do seu trabalho, é muito importante, sabe? Para os que fazem comunicação, vou botar um parêntese aqui.